Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, vamos seguir aqui no livro Dispensações, e um dos tópicos aqui é graça. Graça. O Novo Testamento começa com aquele mistério inescrutável, a encarnação. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. O Filho de Deus, gerado no tempo, é um fato de uma verdade à parte, ou melhor dizendo, adicional ao seu relacionamento eterno com o Pai, muito antes de qualquer obra da criação ser realizada. Este é o meu Filho amado. O Filho eterno é reconhecido e selado também como Filho do Homem. Veja Mateus 3,16 a 17. O Novo Testamento, então, é a abertura desse período do qual falamos como a dispensação da graça de Deus. Na verdade, é mais do que isso, pois a história da responsabilidade do homem foi encerrada na cruz. E agora entramos no terreno da graça soberana. Deus permitiu que as eras passassem, nas quais o homem foi posto à prova e nas quais teve tempo de mostrar o que é, sem ainda realizar sua obra da graça. Ou seja, vou ler aqui sem um parêntese. Deus permitiu que as eras passassem sem ainda realizar sua obra da graça. Esta prova do homem serviu para mostrar que ele é mau por natureza e por vontade. A multiplicação dos meios de teste de Deus apenas tornou mais evidente que ele era essencialmente mau de coração, pois ele não se valeu de nenhum desses meios para se aproximar de Deus. Pelo contrário, sua inimizade contra Deus foi totalmente manifestada. Esta dispensação começou como o dia de Pentecostes. Desculpe, vou ler de novo. Esta dispensação começou com o dia de Pentecostes, em consequência da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, e terminará com a vinda para os seus santos. Já foi mais longa do que qualquer outra dispensação. Uma demonstração real do amor e da graça de Deus. Reino. Ao começar o milênio, ele substitui os 4 domínios gentios, que começaram com Babilônia e Nabucodonosor. É a era do reino, quando a justiça reina, e todos os teus povos serão justos. Isaías 60, 21. Sem dúvida, o núcleo de pessoas com o qual este período começa, em razão do Espírito derramado, será caracterizado por uma genuína conversão. Isaías 4:3, Ezequiel 36, 24 e 27. A criação será libertada da servidão, ou cativeiro, da corrupção. Romanos 8, 21. Será o repouso que resta para o povo de Deus, Hebreus 4, 9. Cuja plenitude será desfrutada na eternidade. O Salmo 72 prevê esse tempo de paz, durante o qual Satanás está preso no abismo. Um rei, o filho de Davi e senhor de Davi,
reina sobre a cena em justiça. O reino nunca será movido nem dado a outro povo, mas durará enquanto existirem reinos. O milênio é a última dispensação. É a prova final do homem em responsabilidade, sob o domínio da justiça perfeita, pois então reinará um rei com justiça. Isaías, Isaías 32:1. O proveito do estudo da verdade dispensacional. Conhecendo os tempos. A piedade é a religião da verdade. 1 Timóteo 3, 15, 16. O nosso caráter deve ser formado por ela, e o nosso serviço definido e dirigido por ela. A verdade é o instrumento e o padrão. É por meio dela que o Espírito opera em nós e conosco. E é por meio dela que provamos tudo. Ela é um instrumento na mão do Espírito e um padrão na nossa. Além disso, essa verdade está conectada com as dispensações de Deus, o que Deus concede. Isso é visto de imediato. A moral e os deveres que se ligam às relações humanas adquirem um caráter peculiar por causa de sua conexão com tal verdade. Estamos agora nesta dispensação para aprender Cristo e sermos ensinados como está a verdade em Jesus. Efésios 4, 20 e 21. O que era santidade e serviço em uma dispensação deixa de ser em outra. As ações mudam de caráter com a mudança do tempo. Para fazer o certo, ou para estar certo, de acordo com Deus, devemos conhecer o tempo, como fala o apóstolo Paulo. Houve o tempo em que era santo invocar fogo do céu para derrotar adversários. Mas chegou o dia em que a sugestão para fazer tal coisa teve que ser repreendida. E isso também sob a mesma autoridade divina suprema que a havia autorizado antes. Tudo é belo em seu tempo. E a verdade dispensacional é o grande árbitro dos períodos, nos indicando os tempos e o que o Israel de Deus e a Igreja de Deus devem fazer, respectivamente. Dá uma pausa. A espada e César. Em um momento, o Senhor colocou a espada na mão de seu servo. Em outro, ele a tirou de sua mão. Josué e Pedro me dizem isso. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Era um decreto divino nos dias dos evangelistas, mas em dias anteriores exigia-se
que todo vestígio do governo gentil na terra dos pais fosse tirado e eliminado pelo zelo e pela força dos filhos. Não seria então Deus e César, mas o nome de Jeová deveria ser escrito na terra das 12 tribos, e cada parte dela seria reivindicada em nome de Jeová de Israel, sem rival. Lugares e ordenanças, da mesma maneira, mudam seu caráter com as dispensações. O Monte Sinai, onde Deus desceu e cujo lugar terrível e consagrado ninguém deveria tocar, a não ser ele mesmo, agora é simplesmente o Sinai na Arábia. E as instituições que antes eram divinas e cuja desonra era a morte, agora são apenas rudimentos fracos e pobres, e rudimentos do mundo. Mais ainda, eles são até mesmo colocados em companhia de ídolos. Gálatas, capítulo 4. Assim, o que era santo em um momento se torna comum em outro, enquanto o que era imundo anteriormente é depois dado para a comunhão dos santos. A serpente de cobre se torna Neustã, e um grupo daqueles que foram repudiados como incircuncisos se torna morada de Deus no Espírito. Lugares e ordenanças. Assim é, de fato, que o caráter, o valor para Deus, das ações, dos lugares, das ordenanças e similares mudará com a mudança das dispensações. Devemos decidir sobre sua piedade, sua sacralidade e sua santidade por meio da verdade. E não é assim somente com a mudança de dispensações, mas com as mudanças de fases e condições da mesma dispensação. As harpas de Israel, por exemplo, foram tocadas nos dias de Salomão, e canções foram cantadas quando Emã, Asaf e Jedutum estavam na terra. Mas nos dias de Babilônia, as harpas deveriam ser penduradas nos salgueiros, e aqueles que uma vez cantaram os cânticos de Sião deveriam ficar em silêncio. Davi rejeitado. Assim, Davi, de acordo com a mente de Deus, quando sua fome e andanças anunciavam uma condição arruinada das coisas entre o povo, pediu o pão do templo para si e seus seguidores. Embora no dia da integridade de Israel e sua dispersão e sua dispensação fosse lícito que somente os sacerdotes comessem dele. Então, novamente, esse mesmo Davi não poderia continuar com um propósito que estava certo em seu coração, como o propósito, ou como o próprio Senhor disse, porque não estava certo ou oportuno, considerado dispensacionalmente. Segunda Crônicas 6, 8, 9. Assim vemos, a partir de alguns exemplos, dentre muitos, que diferentes estágios ou eras ou condições das coisas em uma mesma dispensação
têm suas verdades diversas e peculiares, sobre as quais fundamentam suas próprias reivindicações peculiares. Tão segura e simplesmente como se fossem dispensações diferentes. Os filhos de Israel, sob o comando de Josué e dos juízes, os judeus em casa, os judeus na Babilônia, os judeus que retornaram, embora todos eles estivessem igualmente sob o mesmo conselho, tiveram que responder às reivindicações e ao serviço de Jeová de forma muito diferente. Podeis vós jejuar os convidados das bodas, enquanto a esposa está com eles? Posso lembrar, em conexão com isso, quando ele for levado, então de fato eles podem jejuar. E eles devem jejuar. Aqui está em Lucas 5, 33, 35. Nada está fora de tempo. Certamente posso dizer, tudo ajuda a nos mostrar que a verdade dispensacional é a grande, embora não a única, regra e forma de santidade de acordo com Deus. Devemos conhecer o tempo, pois nada está fora de tempo. E dos filhos de Isacar, que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. 1 Crônicas 12, 32. A Escritura está cheia de instruções sobre esse princípio e não nos deixam liberdade para julgar o santo e o profano, independentemente da verdade. Nossa piedade, nossa devoção, a fim de ter um caráter divino, depende de nosso conhecimento da verdade, dos tempos e épocas como são com Deus, ou de acordo com sua mente, em suas dispensações perfeitas e belas, embora mutáveis. Belet, uma pausa. Alterações dispensacionais. O diálogo entre o Senhor e Elias no Monte Horebe traz à nossa atenção razões para o tratamento de Deus com os homens e por que eles mudam. O nome de Elias significa Jeová é Deus, juiz, pois ele foi levantado para afastar Israel da idolatria e seguir a Jeová, o único Deus verdadeiro. Ele fez isso com demonstrações de poder vindas do Senhor. Mas depois, quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para o Monte Horebe com essa percepção. Eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19:10. Sem dúvida, Elias sentiu profundamente que havia sido rejeitado. E isso é normal e não errado. Mas a verdadeira questão era que, se seu ministério era inútil para mudar Israel, o que vem a seguir? O que vem a seguir? Ele estava posicionalmente
onde a lei havia sido dada. E parece que Elias estava pronto para desistir de Israel. Mas Deus tinha outros planos antes de deixar Israel de lado. A lei de Moisés não deveria ser o tratamento final de Deus com eles. Portanto, quando Elias se queixou no monte, Deus lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta penetrante foi seguida por um grande e forte vento, um terremoto e fogo. Mas o Senhor não estava nessas demonstrações de poder. Elas chamam a atenção e foram usadas por Deus, mas não era o propósito final. Elias foi levado a perceber que o Senhor não estava nesses atos, mas na voz mansa e delicada que ouviu depois. Deus não terminou com Israel. A lei não foi o fim de seus caminhos com Israel. Elias também teve que ser levado a perceber isso. Havia mais a ser feito depois que seu ministério da lei terminasse. Então ele é instruído a fazer três coisas: ungir Azael, rei sobre a Síria, ungir Jeú para ser rei sobre Israel e Eliseu para ser profeta em seu lugar. Esses três deveriam desempenhar papéis distintos dos caminhos de Deus com Israel. Seriam casos representativos das mudanças que ocorreriam após o tempo da lei, a graça e depois o tempo do reino, ou tempo do juízo. A mentalidade de Elias. Naquele momento, a mentalidade de Elias estava focada em consertar as coisas imediatamente. No entanto, o Senhor acrescentou que ainda havia 7.000 que não tinham se entregado à idolatria. Ele não estava sozinho. O Senhor lhe disse que aqueles que escapassem da espada de Azael, Jeú mataria e o resto Eliseu mataria. Deve-se notar que o Senhor não estipulou em que ordem os três deveriam ser ungidos. Mas vemos claramente pela maneira como Elias cumpriu a missão que o Senhor havia alterado a mentalidade de Elias. Isso estava de acordo com os caminhos de Deus. Não era a hora de destruir Israel. Assim, Elias foi diretamente a Eliseu. Jeová é a salvação. E ungiu. Ele se conteve para não concluir a nomeação dos outros dois. Na verdade, eles não foram ungidos até muito mais tarde por Eliseu. Era necessário que Eliseu completasse seu testemunho da graça primeiro. Deus tinha um propósito em conceder graça antes do julgamento do reino. Por essa razão, aqueles de nós que vivem nos dias atuais apreciam a extensão da plenitude de sua graça, que vem antes do julgamento acumulado, que está pendente desde a rejeição e morte do Senhor Jesus Cristo. Eliseu ungido. Percebemos como Deus permitiu que Elias, um homem na terra com sentimentos humanos e um senso de justiça e misericórdia, tomasse a decisão de quem seria ungido primeiro.
Ele escolheu Eliseu em vez de Azael ou Jeú. Sem dúvida, ele entendia que tipo de pessoas os dois últimos seriam. Ele entendia que tipo de pessoas os dois últimos seriam. E quão severamente suas espadas matariam o povo sem misericórdia. Acreditamos que esta decisão foi acertada. Seria melhor que os julgamentos ocorressem somente depois que o ministério de Eliseu falhasse na tentativa de trazer Israel de volta para o Senhor. A graça sendo rejeitada terminaria que o julgamento determinaria, desculpe, irmão, deixa eu ler de novo. A graça sendo rejeitada determinaria que o julgamento era necessário para completar a obra de Deus com Israel. Jeú realizou o julgamento dentro dos limites de Israel e Azael como um inimigo fora de Israel. Uma pausa aqui. A unção Jeú. A unção de Jeú como rei sobre Israel é registrada no capítulo depois que Azael é ungido. No entanto, sabemos que eles viveram e serviram simultaneamente, e ambos foram usados por Deus para julgar Israel após a missão da graça de Eliseu. No livro de Tito, nos é dito qual deve ser a resposta adequada à graça. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2, de 11 a 12. No entanto, nem todos os homens têm fé. E a graça não reformou o mundo para o reino de Deus. Essa falta de apreciação e abuso final da verdade foram observados pela primeira vez nos dias de Eliseu. O ministério de Eliseu inaugurou um reino de bênçãos para Israel? Não. Nem mudou o coração do homem no tempo presente, ao qual nos referimos corretamente como a dispensação da graça. A pregação do Evangelho não converteu o mundo, levando-o a praticar a justiça. O que aconteceu em Israel nos dias de Eliseu aconteceu exatamente como diz em Isaías 26:10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Os procedimentos dispensacionais de Deus nos ensinam que, sob a graça, os homens não aprendem a justiça, mas, como diz o versículo anterior, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. A história desses dois reis tem um ensino dispensacional importante para nós em relação a este último ponto. O chamado celestial. Antes de continuarmos com a narrativa diante de nós, parece bom comentar sobre uma esfera fora dos tempos e estações da Terra.
Embora todos os comentários acima sejam verdadeiros, sabemos de outra coisa maravilhosa que está acontecendo nesta dispensação da graça. O Senhor Jesus entrou no céu e dali está formando o reino dos céus, com o objetivo de levá-lo para si mesmo na casa do Pai. Isso estando fora da esfera das dispensações terrenais. Mencionamos apenas como um comentário paralelo, embora seja primordial nos conselhos eternos de Deus e uma parte muito importante de nossa porção cristã. Graça e juízo. As diferenças contrastantes entre Eliseu e Jeú se destacam no momento em que Jeú foi ungido. O relacionamento que eles têm um com o outro é significativo. Eliseu realizou apenas um milagre que trouxe uma maldição, enquanto o trabalho de Jeú era quase exclusivamente com juízo. Cada um fez o que o outro não podia fazer. Então Eliseu não se identificou pessoalmente com a unção de Jeú. Não se pode ser ministro da graça e do juízo ao mesmo tempo, pois são opostos. O único milagre de Eliseu que trouxe uma maldição sobre as crianças que zombavam dele foi uma demonstração do que aconteceria se a graça fosse rejeitada. A longanimidade e paciência de Deus ao longo do caminho de Eliseu são notáveis. A missão dada a Jeú tinha que ser severa para vingar o sangue dos profetas e para destruir totalmente a casa de Acabe. Esse foi um julgamento no âmbito do reino de Israel. Para todo aquele que rejeita Cristo e abusa de sua graça, não há outra maneira de evitar o juízo. A graça reina por meio da justiça para todos hoje, apenas por causa da obra de Cristo. Mas quando as almas abusam de um favor tão grande, há consequências. Judas adverte sobre isso, pois convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, mestre e Senhor nosso, Jesus Cristo. Pausa. Nabote. E sucedeu que, matando Jeú, o rei Jorão, o lançou no campo de Jabote, o Jezreelita, Jezreelita.
que Acabe, seu pai, havia injustamente tomado de Nabote, um homem de fé. Acabe matou Nabote e destruiu a sua linhagem. Acabe, rei de Israel, juntamente com sua esposa Jezabel, era muito culpado. Ela também encontra seu juízo no mesmo lugar. Ela é mencionada pelo nome em Apocalipse 2:20 e pela ação em Apocalipse 17, que é profético, que é profético do julgamento da cristandade à falsa igreja. Jeú dá as razões de seu julgamento ao seu capitão. Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo. Diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis 9:26. Azael ungido. Quando chegou a hora de ungir Azael, rei da Síria, lemos em 2 Reis 8, versículo 7. 2 Reis 8, versículo 7. E Eliseu foi para Damasco. Lá ele encontrou o mensageiro de Ben-Hadad, o rei da Síria, que estava doente. Como foi com Jeú, o contraste do coração deles tornou-se evidente. Eliseu, prevendo o que aconteceria, chorou por causa da crueldade implacável que Azael realizaria até mesmo em relação às mulheres e crianças de Israel que ele mataria. Azael considerou tais atos em relação a Israel como um grande feito. Vemos como ele age apressadamente depois de ser ungido, mas parece não ter o temor de Deus. No entanto, Deus estava acima disso e o permitiu. Esse tipo de julgamento sobre Israel seria necessariamente deixado para o fim por causa de seu afastamento de Jeová, seu Deus. Os filhos de Israel, o reino do norte, acabaram sendo levados cativos para onde se perderam na história. No entanto, o Senhor os vivificará e os trará de volta à sua terra. Abuso da graça. Essas coisas são uma lição para nós hoje. Ao vermos a graça rejeitada, e não sejamos cegos pelo favor presente, mas vejamos o que acontecerá na terra depois que a dispensação da graça passar. Somos lembrados das palavras do apóstolo Paulo sobre a remoção de Israel no passado e a possibilidade da remoção dos gentios. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar.
Romanos 11, 22 a 23. Assim como o juízo pelos sírios caiu sobre Israel depois de Eliseu, um julgamento cairá quando o presente dia da graça terminar. E será severo, como dizem Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e que tiver profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Que o Senhor nos dê discernimento, para nos apossarmos adequadamente da graça, sem abusar dela por meio de uma atitude negligente em relação ao tremendo custo que foi para Deus nos conceder graça e, assim, entender o verdadeiro propósito dela ao nos aproximarmos ao fim desta maravilhosa dispensação da graça. Depotus.c Bucana, Douglas Bucana, né? Deixa eu ver onde vai aqui. Bora. Dispensação da graça. Em outro artigo, nesta edição de O Cristão, olhamos para as dispensações como sendo 7 eras distintas no modo de administração e ordem de Deus neste mundo. Nessas distinções, incluímos o período da graça de Deus, o chamado período da igreja, como uma dispensação. Isso completa a série de 7 e se encaixa no caráter alternado das maneiras pelas quais Deus trabalha. No entanto, há aqueles que argumentam que, uma vez que as dispensações dizem respeito à terra, e uma vez que a igreja é uma companhia celestial, este período da graça de Deus, quando a igreja está sendo formada, não é propriamente uma dispensação. Isso requer alguma explicação, pois, em certo sentido, ambos os lados estão certos. E há coisas a serem aprendidas de ambos os pontos de vista. O chamado celestial. Em primeiro lugar, devemos lembrar que quando a igreja foi formada no dia de Pentecostes, era inteiramente judaica, pois Deus estava dando aos judeus mais uma chance de receber o testemunho da graça do Cristo ressuscitado em glória. Se eles, como nação, tivessem se arrependido e reconhecido Cristo como seu Messias, o reino teria sido estabelecido imediatamente, pois conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Atos 15, 18. Sabendo que os judeus rejeitariam até mesmo essa oferta graciosa, Deus já havia proposto trazer para a sua igreja aqueles de todas as nações, em grande parte gentios, para formar uma companhia celestial. Nesse sentido, o chamado celestial da igreja não ficou claro até que Paulo recebeu o mistério da igreja do Cristo ressuscitado e, em seguida, pregou um evangelho muito mais completo do que o pregado pelos outros apóstolos
anteriormente. Paulo conhecia o Senhor apenas como um homem ressuscitado na glória, e as revelações dadas a ele estavam todas relacionadas a um chamado celestial, bênçãos celestiais e uma esperança celestial. Como alguém observou, o verdadeiro cristianismo começa do outro lado da nuvem. Atos 1:9. Nesse sentido, o período da igreja é único entre todas as outras dispensações, mesmo aquelas no passado, consciência e promessa, em que as almas eram chamadas a andar separadas deste mundo, enquanto o mundo seguia seu próprio caminho. Exibição completa da graça. No entanto, embora a igreja seja uma companhia celestial, este período de tempo é a demonstração da graça de Deus para este mundo. E quer o homem aceite a oferta de misericórdia de Deus ou não, Deus é glorificado na demonstração daquilo que nunca foi visto antes, da mesma forma. A glória de Deus em redenção. É claro que os indícios disso foram dados em todos os sacrifícios do Velho Testamento. Mas a demonstração completa da graça e do amor de Deus não foi dada a conhecer até depois que a obra na cruz foi consumada. Assim, Satanás não apenas cega os homens para o perdão de Deus, ele também cega os homens para as boas novas da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Pois Deus é glorificado em sua graça, mesmo que os homens a rejeitem. Assim, nesse sentido, o período da igreja é uma dispensação e digno de ser incluído como tal. Só vou ler mais esse daqui, para não ficar muita coisa, né, na nossa cabeça. O período da igreja. Em outro sentido, no entanto, se quisermos entender a Escritura, devemos reconhecer, como já afirmamos, a posição única da igreja. Por um lado, o período da igreja nunca é reconhecido nem considerado no cálculo do tempo profético. É como se, quando o Senhor Jesus morreu, Deus parasse o relógio do tempo profético e não o recomeçará até depois da vinda do Senhor por nós, para nos chamar para casa. Uma vez que a profecia diz respeito a esta terra, e uma vez que a igreja é uma companhia celestial, o tempo dela na terra não faz parte da profecia. O fracasso em perceber isso causou uma confusão incalculável entre alguns na interpretação da profecia. Pois procurar o cumprimento da profecia durante esse período da graça de Deus é um erro grave. Muitos continuam a fazê-lo e, em última análise, descobrem que as peças simplesmente não se encaixam. Às vezes, essa confusão resultante faz com que os cristãos desacreditem completamente da verdade dispensacional.
apressamo-nos a mencionar que temos o direito de ver que se vai aproximando aquele dia, Hebreus 10, 25. Mas este é o dia do juízo, não o dia da vinda de nosso Senhor por nós. Deus pode parar, ou Deus pode preparar o palco, por assim dizer, para o que acontecerá depois que formos chamados para casa. E devemos ser inteligentes o suficiente para reconhecer isso. Sim, isso significa que a sua vinda para nós está mais próxima, mas não é um sinal direto da sua vinda para nós, nem é diretamente o cumprimento da profecia. Até aqui, irmão. Já está próximo. Dá uma paradinha aqui para dar uma arejada. São 9h28 agora. A gente segue na próxima semana com essa parte aqui. O mistério de Cristo e a Igreja. Tranquilo, irmão?